A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui no nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson, diácono aqui na Igreja Assembleia de Deus e juntos nós estaremos iniciando o segundo trimestre de 2024 aqui da classe dos adultos. Estaremos estudando a revista que tem como tema A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esta revista, irmãos, ela é comentada pelo pastor Osiel Gomes. Então nós estaremos aqui extraindo muitos conteúdos referente a esse conhecimento a respeito da nossa carreira, da nossa caminhada, daquilo que está proposto para mim e para você, até que nós alcancemos nosso objetivo final, que é estarmos no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando a gente fala de carreira, irmão, a carreira que nos está proposta, nós estamos falando aqui da nossa caminhada cristã, né? E surge uma pergunta para que nós possamos já estar refletindo. O que é a caminhada cristã? Eu fiz aqui uma definição, né, um conceito sobre o que penso ser esta caminhada, né, ser esta carreira que Paulo, né, ele vai lá também nos falar. Nós vamos usar muito este versículo, né, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo de número 7, onde ele vai dizer ali, né, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o nosso objetivo, e nós vamos ver que durante esta caminhada cristã, né, podem surgir, como irão surgir, vários desafios. E qual é o conceito, a definição, então, bem sucinta dessa caminhada cristã? É escolher dia após dia o quê? Viver uma vida devota ao nosso Pai, ao nosso Salvador, a Deus, né? E sabendo que por intermédio de Deus, né, ele deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós já estávamos falando dessa caminhada, um dia a dia, um cotidiano, né, um viver, um agir, um pensar, né, de acordo com aquele que nos criou, ou seja, de acordo com Deus, que deu o seu Filho unigênito e que, quando este Filho ele pagou o preço ali de morte de cruz, para que nós demos início a essa caminhada, ele deixou bem claro que ele iria para o Pai, mas ele deixaria quem? O Espírito Santo como nosso Consolador. Então, temos aqui já um conceito sobre a Trindade, que é o que nós estaremos falando no decorrer da aula de hoje. Então, esta caminhada é o que? É o nosso dia a dia, é o nosso viver, é o nosso agir, o nosso pensar de acordo com o que? Com a palavra do Senhor para a nossa vida, né? Então, uma definição bem sucinta do que é a caminhada cristã. E nós vamos ver que logo na parte motivacional também na aula, que intempéries eles virão, isso com certeza. E para ficar, né, mais simples, mais fácil, nós localizarmos as aulas que estaremos gravando aqui, esta primeira lição, eu criei aqui uma playlist chamada, né, A Nossa Carreira. Então, os irmãos podem estar consultando no canal, né, uma biblioteca para ficar mais fácil a organização e encontrar aí essa biblioteca, né, essa playlist, né, A Nossa Carreira, e aí os irmãos vão estar localizando, né, as 13 lições que, querendo Deus, estaremos estudando aqui. Então, caminhando aqui para o nosso tema da lição de hoje, temos para dia 7 de abril, né, de 2024, início então do segundo trimestre deste ano de 2024 aqui pela classe dos adultos. Diz assim o tema: o início da caminhada, né? O texto áureo está lá em João capítulo 3, no versículo de número 3, quando Jesus ali ele está conversando com Nicodemos. Então nós podemos ler: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
E aí nós vamos entender, né, que este mestre, este doutor da lei, ele não entendeu o que Jesus estava querendo dizer ali com nascer de novo. Mas o próprio Jesus Cristo ali, ele explica, e querendo Deus, nós estaremos aqui replicando este conhecimento. Nós temos como verdade prática para a nossa lição de hoje: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então, o início da jornada, né? O início da caminhada, o início da nossa carreira, né? Com Jesus Cristo. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 8. Estarei fazendo a leitura agora. E havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, este foi ter com Jesus, né, de noite, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós estaremos tratando, né, sobre esse conceito aqui de nascer da água, de nascer do Espírito, no decorrer da nossa lição de hoje. Nós temos, irmãos, 3 objetivos para a nossa lição de hoje, né? Os objetivos aqui da nossa lição. O primeiro, explicar o sentido da caminhada com Cristo. O segundo, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. E o terceiro, enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Nós temos como parte motivacional para a nossa aula de hoje: nós precisamos ter bem claro a ideia. Eu achei interessante, né, o comentário aqui do nosso pastor Osiel Gomes. Interessante quando ele diz aqui que tem que ficar bem claro para o ser humano, quando eu digo ser humano, né, tanto homem como mulher, que todo ciclo ele tem um início e também ele tem um final. E assim é a nossa vida espiritual, né? É semelhante. A gente tem um início dessa caminhada, né, que é quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, e o final dessa caminhada vai ser o quê? Quando nós nos encontrarmos com Ele em glória. E para isso, irmãos, nós temos que ter aquele versículo que citei aqui aos irmãos do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo de número 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, para que nós possamos, né, ter esse êxito na nossa caminhada, nós temos que ter como foco que nós estamos combatendo um combate, nós estamos combatendo este combate, nós estamos, durante esse combate aqui, né, caminhando, carregando, né, tudo que esse combate ele traz consigo, e também não podemos deixar, né, a nossa fé de lado. Por que digo isso? Porque talvez eu estou falando para alguém agora que conheça alguém, ou talvez você já viveu essa experiência de começar alguma coisa e não terminar isso. E no final, né, nos gera um sentimento de frustração. Nossa, eu consegui começar, né, mas não consegui terminar. Haja visto que a Bíblia ela vai dizer que o melhor é o fim das coisas do que o início delas, né? E neste sentido podemos encaixar, né, esse contexto que estaremos estudando sobre todo esse trimestre. Eu comecei bem, mas o importante é o final, é terminar bem, né? Tem muita gente que começa bem e não consegue ir até o final. Tem outros que começam um pouco mais assim, vamos dizer assim, ruim, e que alcançam, né, o êxito final. Que nós possamos ter isso na nossa mente, de começar, né? Sim, começar. Aceitamos a Jesus Cristo, trouxemos Ele para a nossa vida, convidamos Ele para a nossa vida, e agora é continuar a caminhada com Jesus Cristo. Os desafios podem ser grandes,
mas nada se compara com o desfecho reservado a cada peregrino que iniciou a sua jornada para o céu. Nós sabemos, né, que os desafios eles serão grandes, porém a nossa fé em Cristo tem que permanecer inabalada, tendo também o que a palavra do Senhor nos diz, que a nossa recompensa, ela vem do Senhor, amém? Caminhando para a parte de introdução da nossa lição de hoje, neste trimestre estudaremos a jornada do cristão. Nós vamos estudar então, irmãos, sobre essa caminhada com Cristo e como somos agraciados pela presença, né, da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa trajetória ao qual eu e você estamos aí, ou você que está me acompanhando e ainda não se decidiu por aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, que você reflita sobre esta lição de hoje, sobre qual o propósito de estarmos aqui, quem nos criou, para onde iremos, né? Algumas perguntas que o ser humano, ele sem ainda conhecer a palavra, conhecer a salvação, ele acaba se fazendo. Então também estaremos mostrando a importância, né, do Novo Testamento e também do Antigo Testamento para ajudar, né, nos ajudar nesta caminhada. Temos 3 tópicos para a lição de hoje. O primeiro tópico ele vem trazendo como tema a caminhada com Cristo. Neste primeiro tópico nós temos 2 subtópicos. E o primeiro subtópico tem como tema compreendendo os 2 caminhos. E ainda, neste contexto aqui sobre a caminhada, é a nossa palavra-chave, né? Caminhada, que eu já trouxe aqui aos irmãos uma definição sucinta, né? Que é escolher dia a dia, né? Estar com a nossa, o viver, né? Estar com a nossa vida devota ao nosso Deus, né? Cumprindo, né, a sua palavra em nossa vida. Então, compreendendo os 2 caminhos. Aqui nós iremos entender que na história humana nós temos 2 caminhos, o da vida natural e o da vida espiritual, ou seja, o da vida com Cristo, né? Vamos entender primeiro então a vida humana. Ela pode ser longa ou curta, mas não é eterna. O autor da revista pontua muito bem essa parte aqui, né? A vida natural, né, ela tem um início, tem um meio, né, e a vida natural, e ela pode ser curta ou pode ser longa, porém ela não é eterna. E aí vamos entender, né, este conceito. Ela também é caracterizada por 2 momentos, o nascimento e a morte. E a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando ele diz lá na parte A do versículo de João, capítulo 3, verso de número 6, o que nós vemos na nossa leitura bíblica em classe. O que é nascido da carne é carne, né? Agora, na parte B do versículo, ele diz assim, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos entender esse contexto aqui então, a respeito da vida com Cristo, né? Que é o início da nossa caminhada. Quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela, então se dá início a esse segundo momento, vamos dizer assim, da nossa vida, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Então é o começo de uma história, né, de uma nova história e um novo propósito, com um novo pensamento e uma nova esperança. O apóstolo Pedro vai dizer que a nossa esperança ela é viva, ou seja, ela é Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus Cristo, quando você convida Jesus para fazer parte da sua vida e torna Ele o seu Senhor, aí há esse início dessa nova, né, dessa nova vida, dessa nova trajetória. Nós nos tornamos uma nova criatura diante do nosso Deus e passamos a ser o quê? Cordeiros, passamos a ser filho e filha, né, do nosso Pai que é Deus, amém? O segundo subtópico aqui, ele vai tratar sobre os 3 companheiros da nossa caminhada. Aqui é interessante, irmãos, a gente ressaltar que essa palavra trindade, ela não consta na Bíblia, mas nós entendemos o conceito e eu vou tentar trazer aqui para os irmãos uma explicação bem sucinta a respeito deste conceito todo. Diz assim, quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai, lá em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 6. E o Pai,
né? O que ele faz? Qual é o papel do pai? Talvez estou falando agora para vários pais. Nosso papel é, primeiro, de cuidar, de instruir e de fortalecer. E é isso que Deus ele faz conosco, né? Ele tem cuidado por nós, ele zela por nós, ele nos instrui através da sua palavra e ele nos fortalece. Lembra lá, Josué capítulo 1, verso de número 9? Tem de bom ânimo. Então, Deus ele faz isso conosco. Ó. Temos também um relacionamento de pai e filho. Aí, nesse contexto ainda, temos também o seu filho como aquele que nos concede vitória, né, contra o pecado e toda a sorte de males. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 57. E por nos amar, né, ele nos concedeu o quê? A vida eterna. O texto áureo, né, da Bíblia, João capítulo 3, no versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, enquanto a vida humana não nos fornece, né, a salvação, né, a vida eterna, Deus ele veio através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, né, e nos deu o passaporte para termos acesso à vida eterna. E completando essa trindade, nós temos o Espírito Santo como nosso auxiliador e consolador. Por intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Amém? Então aqui podemos trazer aos irmãos, né, como trouxe aqui no slide, os irmãos podem estar acompanhando aqui, uma explicação, né, sucinta do que vem ser essa trindade aqui. Ó. Primeiro, então, queria ler com os irmãos Romanos capítulo 8, no versículo de número 2, para sabermos, né, as duas leis, né, aos quais, né, Deus ele nos livrou através do seu Filho Jesus Cristo. Ó, Romanos capítulo 8, no versículo de número 2, diz assim, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ó. Então, ó, a lei do Espírito de vida, aceitamos a Jesus Cristo, começamos a nossa caminhada com Jesus. E ele nos livra do quê? Da lei do pecado e da morte. E o verso de número 3 ainda vem dizendo, ó, porquanto que era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, nós entendemos deste conceito a respeito, né, do plano de Deus para a salvação da humanidade. Vamos entender, né, sucintamente aqui este termo trindade. Um que é três, ou seja, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Porém, ó, se você fizer no sentido horário, agora no sentido anti-horário, se você começar, por exemplo, do Filho, ó, o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai e o Pai não é o Filho. E entendemos que Deus ele é o Pai, Deus ele é o Filho e Deus ele é o Espírito Santo. Então, neste conceito que nós podemos trazer aqui aos irmãos também, Mateus capítulo de número 28, no verso de número 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, neste versículo aqui, 19, podemos ver, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como o quê? Uma direção, né, de total importância para nossa caminhada, né? Podemos dizer assim, né, como a revista trouxe, né, esse termo, né, que nós somos agraciados por esta Santíssima Trindade. Amém? Então, irmãos, neste primeiro tópico aqui, nós estudamos, né, temos como resumo, estudamos aqui, ó, a história humana compreende dois caminhos, o da vida natural e o da vida espiritual. Espero estar te ajudando em Cristo Jesus a entender estes conceitos. Quando nós convidamos Jesus Cristo para fazer parte da nossa vida, aceitamos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, porque Ele só é Salvador daquele que pode ser Senhor, e Ele só é Senhor de quem é salvo por Ele. Então, nesse contexto aqui,
A vida humana, ela é caracterizada por nascimento e morte. E aqui, nesta vida humana, é que nós fazemos a nossa escolha para que um lado ou para outro lado, né? Que Deus em Cristo Jesus esteja falando ao seu coração para que você faça uma escolha para ter a vida eterna com o nosso Salvador. Caminhando aqui para o tópico de número 2, irmãos, temos como tema o novo nascimento. Neste tópico de número 2, estaremos estudando aqui 3 subtópicos. O primeiro subtópico, ele é uma pergunta, né, que o autor da revista, né, o pastor Aziel Gomes, nos trouxe aqui, ó. Por que precisamos do novo nascimento? Então diz assim, ó, este primeiro subtópico aqui, ó. O Senhor Jesus, né, afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. E aí nesse contexto aqui, eu queria ler com os irmãos lá em João capítulo 3, no verso de número 4, que faz parte aqui, ó, da nossa leitura bíblica em classe. Aqui é o diálogo, né, de Jesus com Nicodemos, aquele príncipe ali, né, como a Bíblia fala aqui, né, o príncipe dos judeus ali, aquele mestre da lei, doutor da lei, ele não estava entendendo esse contexto, né? Então lá no verso 4, ele fala assim, ó, Nicodemos faz 2 perguntas aqui a Jesus, ó. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí no verso 5, irmãos, Jesus Cristo explica para ele, ó. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E nós vamos estudar, né, vamos entender este conceito aqui a respeito, né, desta temática de Jesus e Nicodemos ali, ó. Podemos trazer aqui que, neste sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior. Era o que Jesus estava tratando ali com ele. E o que é esta regeneração aqui? Qual é o conceito bíblico? É o renascimento operado pelo poder de Deus, concedendo uma nova natureza. Jesus estava explicando ali para Nicodemos, olha, você é doutor da lei, você conhece, né? Você está enraizado aí no judaísmo, só que assim, falta-lhe algo ainda, né? E esse falta-lhe algo, esse preenchimento que faltava ali para Nicodemos, é o que a humanidade, irmãos, hoje não está querendo compreender, que falta nos aproximarmos. A Bíblia diz assim, achegai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro, a primeira parte do versículo é nos achegarmos a Deus. E foi por isso, né, que Nicodemos, ele se achega ali a Jesus Cristo. Nós vamos entender este conceito agora no subtópico de número 2, ó, que tem como tema, a religião não faz nascer de novo. Nossa, aqui é forte, ó. Religião nenhuma faz alguém nascer de novo, né? Vamos entender o conceito. Ainda tratando sobre Nicodemos, ó, ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo. Monoteísmo é crença em apenas um Deus, né? Os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Mas olha que frase impactante. O que nós podemos notar ali, ó? Que a sua tradição não oferecia o que a sua alma precisava. E aí Jesus Cristo, ó, conhecendo bem o coração deste príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. João capítulo 3, no verso de número 3, que é o nosso texto ora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Achei muito interessante, né, quando o autor da revista aqui, o pastor Aziel Gomes, ele coloca aqui para a gente aqui, né, que Jesus, né, conhecendo bem o coração. Eu gostaria de ler uma referência com os irmãos, lá em 1 Reis, capítulo 8, no verso de número 39, a oração, né, de Salomão, quando Salomão ele ora ali a Deus. Olha o que diz o texto, ó. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa
e age e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então, irmãos, Deus me deu algo a trazer ao seu coração. Jesus, ele conhece o nosso coração, ele sabe qual é a nossa necessidade, ele sabe onde pontuar, onde agir, né? E onde tem que perdoar, porque só ele conhece o coração dos seus filhos. Quem mais poderia conhecer melhor a criação do que o próprio Criador? Já parou para pensar nesse contexto? Então, não sei qual é a sua dificuldade, não sei pelo momento que você está passando agora quando está assistindo essa aula, não sei qual foi o interpério ou qual foi o desafio, né, que surgiu para que você parasse na caminhada, mas tem uma palavra de Deus ao seu coração. Deus, ele conhece o nosso coração e sabe da nossa necessidade e sabe onde pontuar exatamente naquilo que nós estamos precisando e necessitando. Assim como Jesus tratou com Nicodemos, conhecendo o coração dele, falou: olha, você pode ser doutor, você pode ser mestre, mas a tua tradição não preenche o vazio da tua alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fique com esta palavra, que Deus possa estar abençoando ricamente o seu coração. Lembre-se, Deus conhece a nossa necessidade. Deus conhece bem o nosso coração. Amém? O terceiro subtópico, irmãos, ele vai tratar sobre o novo nascimento e o seu processo. Aqui também acho interessante essa palavra, né? Processo. Segundo o dicionário da nossa língua portuguesa, né, o que vem ser duas definições aqui, né? Resumidas aqui em minhas palavras, como processo: ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade, sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. Eu trabalho muito com este termo processo. O que é o processo? Processo são ações, né? É um método pelo qual nós alcançamos um objetivo. E qual é o nosso objetivo aqui? Pós o novo nascimento, é o que? Terminarmos a nossa carreira, guardar a nossa fé. Nesse conceito ainda, ó, a expressão de novo significa do céu. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna que Jesus Cristo nos proporcionou, né, pela sua morte na cruz do Calvário, gerada por intermédio da palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 23. Vamos lá dar uma olhadinha? 1 Pedro capítulo de número 1, no versículo de número 23. Ó. Olha o que a palavra do Senhor ela vem nos trazendo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Amém? Então, ó, nós somos gerados para uma nova vida em Cristo Jesus pelo poder da sua palavra. E vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Então, ó, para explicar este processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, né, que nós citamos lá no início da aula aos irmãos. Ele falou da água e falou do Espírito. E agora vamos entender. Ó, da água. Da água pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Nosso Senhor cumpriu a lei, conforme Mateus capítulo 5, verso 17. De modo que ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. João capítulo de número 4, no verso de número 14, vem nos trazendo o seguinte versículo. João 4, João capítulo 4, no versículo de número 14. Diz assim, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Então, nesse contexto aqui, nós vimos que a água ali, que Jesus estava trazendo ali, era
simbolicamente ali, tipificava ali a lei. E Jesus, ele cumpriu toda a lei. E nessa nova aliança, né, na nova aliança para a nossa vida aqui, ó, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. E com o termo Espírito, nosso Senhor faz uso analógico do vento, né? E o vento, irmãos, você não pode ver aonde ele nasce e nem para onde ele vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, que nós já tratamos desse termo. Significa o quê? O processo de renascimento, né? E ainda podemos trazer, ó, que como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. E este processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Amém? Então, neste segundo tópico aqui, ó, nós aprendemos sobre a caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento e a obra divina da salvação. Caminhando então, irmãos, para o terceiro e último tópico da nossa lição de hoje, temos como tema o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro, o Novo Testamento. Depois nós vamos falar sobre o tema principal do Novo Testamento e a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Então vamos ao primeiro subtópico. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. Nós cremos, ensinamos e professamos, né, que o Novo Testamento ele tem, né, os seus 27 livros ali. E no início ele não era visto pela igreja como livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho, com o cumprimento pleno em Cristo Jesus. Vamos ver Gálatas, capítulo de número 4, no versículo de número 4 e 5. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4 e versículo de número 5. Ó. Diz assim a palavra do Senhor: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? Então, neste conceito ainda, podemos trazer que nós entendemos que, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. Né? Nós sabemos pela palavra do Senhor que tudo quanto antes foi escrito para o nosso ensino. Amém? Segundo subtópico, ele vem trazendo assim, ó, o tema principal do Novo Testamento. O tema principal do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Nós já falamos sobre a Trindade. Primeira pessoa, o Pai. Segunda pessoa, Jesus Cristo. Terceira pessoa da Trindade aqui, Espírito Santo. Então, o tema principal do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é de reconciliar o mundo com Deus. Eu quero trazer aqui então, irmãos, para comprovar, né, ou para trazer um subsídio maior ao nosso entendimento, que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles formam o nosso manual de fé e conduta. Eu tenho um texto aqui, lá no Antigo Testamento, em Salmos, Salmos de número 3, no verso 8, que diz assim, ó, Salmos 3, verso 8. Vamos lá encontrar e dar uma lida aqui aos irmãos. Diz assim, ó, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Lá no Antigo Testamento, Deus já falando ali, né, trazendo, o salmista já trazendo uma promessa da parte de Deus, que a salvação ela vem do Senhor. E aí lá em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo de número 5, também gostaria de ler o verso de número 6. Diz assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Verso de número 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Então, um texto no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, confirmando que Deus já tinha um plano, que é o que nós estaremos tratando agora. Né? Deus já tinha um plano para a humanidade. Olha só, irmãos. Então, ó, terceiro subtópico, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus.
Logicamente, nós já tratamos aqui, ó. O Senhor Jesus o dividiu evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos, lá em Lucas capítulo 24, no verso de número 44. A importância do Antigo Testamento é fato, né? Agora, vamos entender, ó, o contexto do Novo Testamento. Ele reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado para a salvação. Ou seja, Deus ele fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo é quem continua nos convencendo deste plano chamado o quê? Salvação. Então, no Antigo Testamento nós tínhamos a promessa, né? E no Novo, o seu cumprimento. Gostaria também de estar lendo com os irmãos aqui a respeito da promessa no Antigo Testamento, um texto bem conhecido, né, dos irmãos, se encontra lá em Isaías capítulo 9, no versículo de número 6. Ó. Vamos lá dar uma lidinha. Olha que Isaías profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, né? No Antigo Testamento, olha a promessa. Agora, no Novo Testamento, vamos lá ler Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1 e versículo de número 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Então, irmãos, o resumo deste tópico de número 3, ele diz assim, ó: o Novo Testamento é o documento do cristão, que deve fazer parte do início de nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação de Deus para a humanidade. Amém? Então, ó, quero concluir a lição de hoje trazendo aos irmãos aqui, ó, que a jornada com Cristo tem início com um novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nesta peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E eu gostaria que os irmãos meditassem, né, lá em Hebreus também, capítulo de número 10, no verso de número 39, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, que diz assim, ó: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Se está sendo bênção para a sua vida estas lições, ore, participe e divulgue. Amém? Nós estaremos aqui, querendo Deus, para estudar a lição de número 2, que terá como tema a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério.